Deus seja louvado para todos sempre. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Você pode aplaudir ao Rei dos Reis. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa noite eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 6 e no verso de número 10. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que privilégio, meus irmãos, é estar na presença do Senhor. Todos encontraram? Carta aos Efésios, no capítulo 6 e no verso de número 10. Rogo aos irmãos que durante essa mensagem estejam intercedendo junto ao Pai. Minha garganta, há 18 dias, ela não quer responder. Hoje ela deu o ar da graça. E com muita dificuldade, nós estamos aqui para juntos sentirmos o gozo do Espírito Santo. A alegria que somente o Senhor Deus de Israel pode nos prover. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 6, 10, e nós faremos a leitura até o verso 18. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E por último, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Incline a sua cabeça, vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, Senhor, neste lugar santo, ó Deus, no seu altar. E nós oramos ao Senhor esta noite por vidas que estão amarguradas. Nós oramos esta noite por este irmão e esta irmã que está com este problema, que não tem solução. Nós oramos também, Senhor Jesus Cristo, por aquele cristão que já tem a base sólida e que veio ouvir a tua mensagem. Que o Senhor, da multiforme graça que o Senhor tem nos atendido, possa sanar os problemas, ó Deus, dos teus filhos, alegrar aqueles que estão tristes, educar, Senhor, dando, ó Deus, entendimento na tua palavra, fazendo, Senhor Jesus Cristo, que venhamos caminhar rumo à luz, na direção, Senhor, do seu amor e da verdadeira palavra de Cristo Jesus. Essa noite nós oramos, ó Deus, e invocamos o teu Espírito Santo desde o princípio deste culto, e ele já se faz presente, para que vidas e corações não apenas balbuciem, emocionados a alguma coisa, ou levantem as mãos dando crédito ao pregador. Não é isso, mas que vidas possam, Senhor Jesus Cristo, fazer a conversão, outrora caminhando para o pecado, e agora caminhando para ser justificado por aquele que pode, que é Cristo Jesus. Que a tua palavra vá, Senhor, de encontro, que a sua palavra encontre essa pessoa soberba, arrogante, com altivez, e possa transformar neste doce, neste mel, Senhor Jesus,
que nós temos tomado e a nossa boca tem sentido a doçura do gozo, da presença do Teu Espírito Santo. Que seja isto, Senhor, que a Tua palavra esta noite nos conduza a entendermos, a abrirmos o nosso entendimento, e que o Senhor esteja na direção de tudo. Nós oramos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, e Te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, esta é a última pregação da série de mensagens que nós estamos falando a respeito da armadura espiritual dos cristãos. Há 2 domingos atrás, o Kleber trouxe a primeira mensagem. No domingo passado, o Ismael estava aqui falando a respeito da segunda parte. Hoje nós iremos falar a respeito do capacete da salvação e da espada do Espírito. Amém? Para entendermos, meus irmãos, o que essa palavra quer nos dizer, eu gosto sempre de situar o irmão, a irmã, o que acontecia à época. E existe um contexto histórico. Éfeso era a capital da província da Ásia durante o Novo Testamento. E mesmo com grandes concorrentes, ela nunca teve dificuldades para ter a supremacia, tanto econômica quanto social. Ela era, assim, uma cidade espetacular, para dizer com outras palavras. Ela foi convertida em um centro administrativo da Ásia, posteriormente, não tem data determinada para isso, mas posteriormente ela foi convertida a isso. Ela era bem servida de estradas, e inclusive ela tinha um porto suntuoso. Para que você entenda por que falar dessas coisas, ela tinha uma estrada que media 22 metros de largura, e também continha nela colunas greco-romanas, para que você tenha ideia do porte dessa cidade. Uma cidade majestosa, suntuosa, uma cidade assim de você olhar e ficar boquiaberto. E em Éfeso, ali estavam muitos homens e mulheres, e na vida cotidiana eles passavam por coisas terríveis juntos. Era uma cidade de comércio, e esse comércio era movimentado por conta da religiosidade. E a vida religiosa em Éfeso era intensa, porque a cidade ela abrigava o templo de Artemis ou Diana, e esta mesma cidade também fazia cultos em seus templos ao imperador. Acredite você ou não, existiam cultos ao imperador daquele lugar. E Diana, a deusa da fertilidade, movia o comércio, porque as pessoas compravam para oferecer sacrifícios pagãos àqueles falsos deuses, e era a deusa da fertilidade. Ali vivia uma numerosa comunidade judaica, e essa mesma comunidade judaica, ela vivia com grande prestígio naquele lugar. E você pode não entender, porque estamos falando de Éfeso, mas o cristianismo ele foi introduzido em Éfeso na segunda passagem do apóstolo Paulo em 52 depois de Cristo. Ele foi introduzido pelo apóstolo Paulo, e nessa viagem missionária ele deixa Áquila e Priscila. Mas na terceira viagem missionária de Paulo, em que ele coloca Éfeso como um dos alvos, e ali Paulo vive por 2 anos. E ao viver em Éfeso por 2 anos, nessa estada, ele sofre os episódios citados em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, no verso 13, que é a confrontação com os cultos mágicos, e a hostilidade contra Paulo, e até mesmo contra a vida de Paulo, acontecia por conta de ele se intrometer, vamos usar as aspas, nos cultos a Diana. Ele pregava contra, e Atos dos Apóstolos 19, 27 vai nos falar sobre isso. Paulo teve inúmeras dificuldades e correu até mesmo risco de vida na cidade de Éfeso. É muito provável, meus irmãos, que ao escrever o capítulo número 6 de Efésios, o apóstolo Paulo estava acorrentado a um soldado romano. E não pasme você, porque a analogia da armadura é completamente aceitável, porque aquele homem estava acorrentado a um soldado romano. E logo então, provavelmente Paulo tinha em mente a imagem de um guerreiro, mas não era apenas daquele guerreiro romano que estava à sua frente. Ele estava falando a respeito do guerreiro celeste, citado em Isaías 59, 17. Por que trazer tudo isso? Antes de falarmos
propriamente do capacete da salvação e da espada do Espírito. Existe um argumento introdutório, meus irmãos, para entender melhor a respeito do que é este capacete da salvação. Então, propriamente, nós temos que entender a respeito do que é a salvação em Cristo Jesus. Antes de nós entrarmos ali nas armas que é citadas pelo apóstolo Paulo, então antes nós precisamos entender o que é a salvação citada neste capacete. E não é outra salvação, senão a salvação vinda da parte de Cristo Jesus. Entender bem o significado da salvação revelada na palavra de Deus é algo que infelizmente hoje nós não temos mais a possibilidade, porque não existe mais o compromisso verdadeiro em falar de salvação. Existe um compromisso em subir nos lugares altos, nas tribunas, nos púlpitos, nos altares e falar de coisas que as pessoas querem ouvir. E não existe um desejo no coração do homem e da mulher deste tempo por ouvir de salvação. As pessoas, elas querem ouvir a respeito de riqueza, elas querem ouvir como serão curadas, elas querem ouvir como os seus relacionamentos interpessoais serão logo milagrosamente restabelecidos. Mas está sendo colocado em segundo plano a salvação que vem da parte de Cristo Jesus. Se eu perguntar para você essa noite, você veio aqui, mas você veio para ouvir a respeito de salvação, ou você preferia que ao término dessa mensagem eu orasse por revelação, e nesta oração, que não é errada, mas nessa oração, quando o Senhor me revelasse você sendo curado de um câncer, é muito óbvio que a maioria das pessoas iria querer ser curada de um câncer. É muito óbvio que as pessoas que estão sendo acometidas a doenças terminais, é lógico que elas queriam ser totalmente libertas desta praga que assola a sua vida momentaneamente. Mas hoje eu vim falar a respeito de algo que é muito maior do que cura. Hoje eu vim falar de algo que é muito maior do que dinheiro. Hoje eu vim aqui falar a respeito de algo que vai além das suas pretensões aqui nesta terra. Eu vim falar a respeito da salvação de Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação não é uma experiência estática, meus irmãos. Não é. Mas ela é uma realidade constante na nossa vida cristã. Nós homens temos uma percepção muito diferente da percepção do Senhor nosso Deus com relação ao tempo. E por isso muitas vezes nós não conseguimos entender essa salvação como propriamente ela é. Nós vivemos dispersos em um tempo de tamanha seriedade, porque às portas está o Senhor Jesus Cristo, e Ele está voltando para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue carmesim dEle mesmo. Existe um tempo em que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão dispersas, preocupadas com as situações desta terra. E novamente eu cito para você as nossas intenções dos nossos corações enriquecer. Quando somos jovens, queremos carro, queremos casa, queremos matrimônio, queremos namoro, queremos estar rodeados de bons amigos. Queremos que a nossa família goze de boa saúde, queremos ter boa aparência, queremos ter proeminência, queremos uma porção de coisa, mas nós nunca anelamos, nós nunca desejamos a presença do Senhor nosso Deus. Essa é a verdade. Nós não podemos generalizar, mas em maioria, nós estamos preocupados com esta porcaria que é a terra. Nós não estamos preocupados com o céu. Sabe por quê? Nós ouvimos tantas e tantas coisas, somos tão cheios do Espírito Santo, somos tão santos, mas quando nós chegamos no nosso quarto, nós não temos tempo para orar. Nós estamos comprometidos com o entretenimento, nós estamos comprometidos com as coisas deste mundo, nós estamos comprometidos em ver isso ou aquilo, em resolver aquilo outro, e o Senhor Jesus Cristo está sempre em segundo plano. Eu nem comecei ainda. Aleluia. Por isso muitas vezes nós não conseguimos entender como é essa salvação. Percebendo sob o prisma humano, né? O prisma humano, a percepção, o ponto de vista. Balela. Ponto de vista. Existe a verdade de Jesus Cristo. Mas existem três aspectos distintos: passado, presente, futuro. E nós vamos a ele antes de entrar no capacete da salvação. O primeiro aspecto da salvação é o passado, a obra do Senhor Jesus.
A obra que ele realizou na cruz do Calvário. O livro de Efésios, no capítulo número 2, nos mostra que pela misericórdia de Deus nós fomos vivificados juntamente com Cristo, mesmo ainda estando mortos em delitos e pecados. Efésios 2, 4, 6 nos fala isso. O livro de Tito, no capítulo 2, no verso 11, também nos fala a respeito, nos diz que a graça de Deus foi manifestada a todos os homens, sem exceção. Nós temos, meus irmãos, esse direito, nós temos essa possibilidade. Nós podemos nos achegar ao Senhor, ter relacionamento com Ele, sermos cheios do Espírito Santo, abastados deste amor, cheios dessa glória, e estamos tão preocupados com este tempo podre, com esta terra de hipocrisia e podridão, que nós estamos nos afastando e vivemos como os porcos citados na Bíblia, que se lameavam na lama e comiam bolotas. Os restos, o Senhor nos oferece as primícias, o Senhor nos oferece o melhor, o Senhor nos oferece um alimento espiritual que vivifica a nossa vida, que transforma o nosso caráter, que molda as nossas vidas. Eu não sei você, mas Deus quer falar sobre salvação aqui essa noite. Aleluia, aleluia. A verdade é que a obra de Jesus nos prepara de antemão para que nós possamos viver a realidade da vida e a comunhão com Deus. A obra de Jesus na cruz, ela nos prepara para um futuro que há de vir, e ele é verdadeiro. Que uma vez eu citei aqui que promessa de Jesus e realidade é a mesma coisa, citada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, e é a pura realidade. As promessas que o Senhor Jesus Cristo faz ao seu povo, aos seus filhos, ela jamais não se cumprirá. Ela se cumpre, e nós podemos confiar no Senhor nosso Deus. Aleluia. A verdade é que a obra de Jesus, o sacrifício de Jesus é totalmente capaz de mudar as nossas vidas e a nossa realidade cotidiana, nos ensinando, nos guiando em todas as coisas. Uma prova disso é o discurso de Jesus ao ressuscitar. E aqui em João 20:17 diz assim: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Meus irmãos, antigamente nós estávamos mortos já, nós já nascíamos mortos em nossos delitos e pecados, o homem caído. Mas através do sacrifício de Cristo Jesus, agora o Senhor Jesus Cristo nos confirma, nos afirma, dizendo: eu volto para o meu Pai e o vosso Pai. Você tem a noção da grandiosidade disso? Ele diz também: meu Deus e vosso Deus. Agora nós já não precisamos mais confiar em promessa de homem. Agora nós não já precisamos confiar em político. Não precisamos confiar no Elon Musk, né? O gênio desse século. Não, eu confio naquele que está acima da capacidade humana. Eu confio naquele que está acima de todos os dividendos da economia, disso ou daquilo. Eu confio naquele que morreu de braços abertos por mim e por você, e que pode prover a você não apenas Bitcoin e riquezas aqui, mas pode prover a você liberdade eterna com Cristo Jesus. Aleluia. O trabalho de Jesus na cruz do Calvário, ele foi perfeito e nos preparou de antemão para que vivêssemos uma vida gloriosa com o Senhor nosso Deus. No presente, a salvação do Senhor não se limita ao passado. Em Romanos 5, no versículo 8 e 10, e eu estou usando esse tablet hoje para mencionar esses versos, porque eu sou muito ruim de memória. Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Imagine você, meus irmãos, se lá no passado, quando você estava caído, perdido, desamparado, sem nada,
o Senhor foi ao seu encontro. Mesmo quando você corria dele, Ele foi ao seu encontro, te pegou no colo, cuidou de você, te ama até hoje, mesmo você sendo quem você é. E existe uma frase teológica, que eu não lembro de quem é, mas diz que quando alguém fala mal de você, se alegre, porque aquilo que estão falando de você é pouco, você é muito pior do que estão falando, e Deus sabe quem você é. Não vem com essa lorotinha de que você é santo, porque não existe. Todos pecaram, mas o sangue de Jesus Cristo nos perdoa, nos justifica e nos dá a possibilidade de sermos salvos. Aleluia. Temos os santos desse século. Deus prova o seu amor em todas essas coisas. E se você olhar, você vai ver que lá na antiguidade nós estávamos caídos e estávamos já destinados a viver em uma vida perdida, mas o Senhor nos resgata da morte. O Senhor nos resgata com o seu maravilhoso amor e nos traz para perto de si. E logo após o Senhor Jesus Cristo morrer, entregando a sua vida por nós, Ele vai muito além, dizendo que depois da sua morte ainda existe mais e mais amor nisso envolvido, porque Deus entregou o seu único Filho para que isso fosse o acontecimento, o marco da história. O texto de Romanos nos mostra que existe uma continuidade na salvação de Deus para nós. Depois de ter sido justificado pelo sangue de Jesus, nós ainda seremos salvos da ira. Tá bom para você? Depois do Senhor te limpar e te justificar, Ele ainda te propõe uma morada celeste. Ele ainda propõe para você provar de um gozo que é incomparável, que não tem como medir, um gozo que está acima de todas as coisas. Mas talvez você veio para ouvir sobre cura. Talvez você veio para procurar os seus interesses pessoais. Nós vivemos por um determinado tempo, meus irmãos. E aos 10 anos, às vezes, falo de um menino, ele quer uma bicicleta, uma menina talvez uma boneca. Aos 15 anos os interesses já mudam. Aos 20 anos essa pessoa ela já quer namorar. Ela já quer uma casa, ela quer um relacionamento, ela quer isso ou aquilo, quer um filho. Aos 30 anos, a pessoa já possui talvez, ou aos 40, esse imóvel, essa casa, esse carro, essas coisas. E aí a gente vai caminhando e entendendo que a vida dos seres humanos é tudo igual sem Jesus. E aí chega com 50, 60, 70 anos, o que mais tem? Qual é a motivação? O que você tem para conseguir nessa terra? Você já tem seus filhos, você já tem seu esposo, você já educou, você já fez tudo que podia, você tem suas posses, seu carro, e agora você tem mais o quê? E o que mais você pode fazer? Muito breve, né? Quando você tiver com 70, 80, 90, 100 anos talvez, não sei, porque nós caminhamos em uma linha muito tênue entre viver e morrer, e somente o Senhor sabe disso. Mas se nós já estivermos velhos, o que mais nos motivará? E aí eu fico pensando, as pessoas se degladiam, brigam, faz isso, faz aquilo, trabalham feito louco, e vão para lá e vêm para cá, para conquistar casa, para conquistar carro, para estar em uma posição bacana na sociedade, mas quando chega lá na frente já estão velhos. Os filhos muito provavelmente não darão a mínima para você, muito provavelmente os netos nem se lembrarão de você, e você estará lá, e o que você vai almejar? Uma cadeira de roda? Um negócio para apertar a sua perna por conta das varizes? Meus irmãos, a vida humana, ela é algo assim que eu olho com imensa tristeza. Mas se você olhar um cristão na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e nas segundas-feiras quando eu cruzo aquele corredor e eu vejo ali um determinado diácono orando, naquele banco, ele sempre está ali, eu falo, poxa, de verdade existe significado. E enquanto aquele homem ora ali, eu sinto a presença de Deus. Enquanto aquele homem ora ali, eu entendo que existe de verdade, depois dos 60, dos 70, dos 80, existe um motivo para ele continuar vivo. Ele está esperando pela chamada do Senhor, ele está esperando para que o Senhor o chame, o tome para si, para ele ser agora num corpo glorificado e junto com Cristo, sentir esta presença, viver na eternidade e para todo sempre adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual é o motivo da sua vida? Acredite você que todos os motivos terrenos que você tem para a sua vida, eles passarão. Agora você pode estar na flor da idade, agora você está talvez resolvendo uma porção de problemas, agora você pode estar fazendo isso ou aquilo, está dando tudo certo para você, mas e lá no final, o que vai ser da sua vida? Aleluia.
o futuro. O livro de Tessalonicenses nos fala algumas coisas sobre essa salvação futura. E no capítulo número 5, no verso de número 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, não nos destinou, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nosso Deus sempre, sempre, coloque isso na sua cabeça, Ele sempre nos amou. Sempre nos amou. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele sempre nos amou. Ele nos predestinou para a salvação e nunca para a ira. Então aquelas coisas que às vezes as pessoas ficam caramanholas na cabeça, dizendo talvez, será, eu acho que aquele irmão ele é diferente, ele é bonzinho, ele é bacana, de uma família educada, então ele já vai ser encaminhado para o céu. Mas eu não, eu sou terrível, nasci aqui, fiz isso, fiz aquilo. Não. O Senhor nos predestinou para a salvação. Independente do que você tenha feito, independente de qual é a sua atitude, esta é uma noite de ser transformado. Esta é uma noite de entender o que Deus tem para nós e caminhar de forma diferente. Não adianta, meus irmãos, ficarmos balbuciando que faremos isso ou aquilo, ou emocionado com as notas das canções. Não é isso, é entendermos de verdade o que Deus tem para nós e que essa palavra surtirá em nós um efeito que não é desejado por nós, mas é desejado pelo Senhor, que vai contra aquilo que nós queremos. A nossa alma, ela deseja Deus, mas o nosso corpo, ele quer comodidade, ele quer ficar tranquilo, ele tem os desejos da carne, ele quer fazer isso ou aquilo, mas ele não quer Deus. Por isso que nós devemos aplicar um esforço constante, em oração, em jejum, em comunhão com Deus, buscar a sua face, porque o que há de vir, virá e não tardará. Aleluia, aleluia. Esse texto ele fala do juízo de Deus no futuro. A palavra destinou facilita muito esse entendimento. Aqui existem dois destinos muito claros: ira e salvação. E aí novamente eu volto a falar contigo a respeito disso. No que você tem pensado? Qual é a motivação da sua vida? Existem apenas dois destinos, e não adianta achar que você é o Albert Einstein, porque nem ele encontrou. Existem apenas dois destinos, e a Bíblia ela não erra em nada, nem em ponto, nem em vírgula, em nada, em nenhuma sentença. A Bíblia ela nos fala a respeito de dois destinos, e não existe um caminho alternativo. Só existem dois destinos: ou é ira, ou é danação eterna, ou é perdição, inferno, falando abertamente inferno, ou é salvação, ou é gozo do Espírito Santo, presença de Deus, eternidade, estar com Ele para todo sempre. Não existe outro caminho. Se você acha que Krishna, se você acha que Buda, se você acha que alguém vai te salvar, não vai. Somente o sangue de Jesus pode salvar. E novamente eu torno a repetir isso. Foram lá no túmulo de Buda e ele estava lá, os ossos estavam lá. No túmulo de Krishna estava lá também, de Alá também está lá. Mas no túmulo do Senhor Jesus Cristo não existe nada, porque Ele se levantou dentre os mortos e ressuscitou, e vivo está para todo sempre. Aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós passamos a vida tentando evitar fazer uma escolha. E aqui vai um conselho para ti. Nós passamos uma vida inteira dizendo assim: eu ainda sou novo, eu ainda tenho tempo, eu tenho saúde, e eu vou tomar essa decisão mais à frente. Eu vou aproveitar um pouquinho aqui, e mais à frente eu vou tomar essa decisão. E eu não estou fazendo apelo para você, e também não tenho necessidade de fazer, porque quem convence é o Espírito Santo, e quem merece glória não é pregador, mas é o Senhor nosso Deus. Mas a você eu digo essa noite: se você está pensando em tomar essa decisão, mas está protelando, deixando para frente, dizendo: mais para frente eu tomo essa decisão, e quando eu tomar vai dar tudo certo, porque o Senhor perdoa. Pode acabar para você. Você lembra que eu disse a respeito da linha tênue? Nós podemos a qualquer momento partirmos desse plano terreno para sermos chamados pelo Senhor. E como estará a nossa vida? Então, meus irmãos, quando nós nos esquivamos desta escolha, quando nós dizemos assim: depois eu tomo, então logo você com a sua própria boca já está decidindo que você quer danação eterna para a sua vida. Porque aqueles que escolhem o Senhor Jesus Cristo, eles confessam com os seus lábios, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, que é Ele que é o Salvador das nossas vidas, que é por intermédio do sacrifício dEle que agora nós teremos vida e vida eterna. Não fique em cima do muro, meu irmão. Não fique em cima do muro. O Senhor não nos predestinou para a ira, mas para a aquisição da salvação naquele grande dia.
E adquirir significa que um preço será pago, e esse preço é viver uma vida plena, buscando a salvação no presente. Aí você pode dizer, como assim? Apocalipse 21:7 diz: quem vencer, o Senhor Jesus Cristo nos justifica, mas para sermos salvos, é necessário que você batalhe, que você peleje, que você esteja constante. Este é o termo. Existem muitas pessoas inconstantes, que vem, que esperneia, que fala em línguas, que pula, que rola, que vai para lá e passa profecia, mas no outro dia está como os porcos. Não tem constância. O que é a constância? É ter na tábua do coração e dentro do entendimento, sabendo que Jesus é o Senhor das suas vidas, e não importa o que A, B ou C irão falar, na sua vida quem reina é Jesus, quem cuida é Jesus, quem guia é Jesus, quem sara é Jesus, quem proporciona é Jesus, é tudo sobre Jesus. Aleluia, aleluia. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e Ele será o meu povo. Busque o Senhor, meus irmãos, enquanto se pode achar, com orações e súplicas ao Espírito Santo de Deus. A nossa esperança é encontrar com o Senhor na glória e sermos conformados com Ele. Aleluia. Na sua vinda. É assim também, meus irmãos, como diz em Apocalipse 21:4, Deus limpará. E agora vem para você. Como eu disse, estou usando isso aqui para citar versos que eu acho extremamente importante, para que fiquem fixados na tábua do seu coração. Apocalipse 21:4 diz: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. É uma promessa de Jesus. Você acha mesmo que Deus duela com o seu caráter? Você acha mesmo que Deus pode mentir? Se Ele está prometendo aqui, isso é a pura verdade. E agora nós chegamos no capacete da salvação. Agora que você entendeu que a salvação ela deve estar em primeiro plano na sua vida, que não é as finanças, que não é a família, que não é nada disso, mas é ter a visão vertical, olhando para o alto, de que é tudo sobre Jesus, e de que a salvação é o mais importante, do começo das nossas vidas até o fim das nossas vidas terrenas. A partir do momento em que o homem tem não apenas a percepção, mas tem a consciência e a responsabilidade de entender que isso para a sua vida de verdade é um tesouro futuro, real, então ele começa a caminhar de forma diferente, porque ele já não se esquiva mais, porque ele não se preocupa mais, antes ele descansa no Senhor, sabendo que o Senhor o guarda de todas as coisas, por mais que esteja doendo, por mais que as lágrimas, como aqui citado em Apocalipse 21:4, por mais que as lágrimas estejam rolando no seu rosto, o Senhor enxuga. Por mais que esteja doendo, porque alguém da sua família faleceu, haverá um tempo em que será proporcionado o reencontro, ou ainda que não haja esse reencontro, você encontrará com alguém muito mais importante, e que sanará não apenas a sua tristeza e a sua desestimulação neste mundo, mas colocará você em um lugar de gozo e de paz. Não existe nada melhor do que Jesus. Essa é a verdade, sabe, meus irmãos? Às vezes nós estudamos, e agora eu vou abrir aqui, às vezes nós estudamos isso, aquilo, grego, não sei o que lá, mas a verdade é que tudo, grave bem, tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Nós podemos citar os profetas menores, maiores, falar a respeito dos apóstolos, falar sobre as orações de Daniel, de Isaías, homens espetaculares, Jeremias, mas tudo é sobre Jesus. Nenhum desses homens tem a capacidade de nos levar para o céu. Nenhum desses homens tem a capacidade de convencer o pecador, mas o poder do Espírito Santo, do Deus divino Espírito Santo, pode ir até você esta noite e convencer a você mudar de direção. Você que nos assiste, você que está aqui, mudar de direção, meus irmãos, é algo especial. E eu não estou falando para você ofertar na igreja, eu não estou falando para que você venha e se vista assim como eu estou vestido. Não, mudar de direção, meus irmãos, sabe o que é? É entrar na porta do seu quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos, e ali o Espírito Santo, ele já começa a te encher de um gozo, de um poder que é inexplicável, que ninguém pode tirar de você, que podem falar isso ou aquilo, mas Deus nosso Senhor está conosco em todos esses momentos. Não há nada, meus irmãos, maior do que a presença do Senhor. Aleluia. O capacete da salvação, chegamos lá. Meu Deus.
O capacete da salvação é uma arma de defesa na guerra. E ele protegia a cabeça dos soldados contra os ataques. Isso você pode dizer assim, mas isso é algo muito óbvio, né? Que eles viessem a receber em toda e qualquer batalha. Mas na armadura citada aqui, em Efésios 6, no verso 10, ele está falando de outra coisa. Ele está falando sobre a blindagem da mente. Paulo está alertando a respeito da arma vital, de importância vital, para que o inimigo não tenha acesso à via principal, que é a nossa mente. E o inimigo, ele tem lançado dardos nas mentes dos homens e das mulheres do tempo atual, e vem fazendo isso há gerações, há eras e eras. E aos intentos e dardos do inimigo, que o Senhor nosso Deus nos alerta a utilizarmos esse capacete. E nesse sentido de utilizarmos esse capacete, então estaremos blindados, pensando na salvação que vem de Cristo. Este capacete fala a respeito da salvação. O porquê? Como eu disse anteriormente, quando nós estamos pensando nas coisas deste mundo, então nós estamos totalmente dispersos com relação às coisas do céu, às coisas eternas. E nós pensamos então em tudo aquilo que pode nos trazer algum conforto, alguma alegria, alguma coisa neste plano, e nós nos esquecemos da salvação. Mas quando nós estamos ligados com Jesus, quando nós temos uma vida de comunhão com Cristo, quando nós temos relacionamento, quando nós estamos propriamente vestidos com esse capacete, que protege as nossas orelhas, que protege o topo da nossa cabeça, que nos protege contra os dardos que vêm de frente, e nós falaremos sobre o complemento dessa armadura, então nós não estamos propensos a sofrer com esses ataques, porque eles virão e eles não nos atingirão. Eles virão e nem ao menos tocarão no capacete, porque esse capacete é divino. Esse capacete nos blinda contra toda a astúcia de Satanás, contra as ardis do demônio, do adversário. Por isso que nós devemos viver focados na salvação de Deus. E nada mais será tão importante quando a vida que o Senhor tem sido manifestada em nós. Se esse é o nosso alvo prático de vida, nós podemos passar por muitas dificuldades. E se esse não for, melhor dizendo, se esse não for o alvo prático das nossas vidas, nós vamos passar por muitas dificuldades. Nós iremos passar por lutas, problemas pessoais, indagações. Nós sofreremos sem necessidade e acabaremos sendo derrotados pelo inimigo. Se atente você, meu irmão, você pode lutar para lá e para cá. Você pode fazer de todas as formas, você pode tentar criar uma solução mágica, uma fórmula, um jeito. Mas acredite, você não tem como. Apenas o Senhor nos oferece o capacete da salvação e nos blinda a mente, para que nós não venhamos ser atingidos pelas tentações do diabo, para que nós não venhamos ser atingidos e para que sejamos ferramentas do inimigo, até mesmo dentro da igreja. Mas se nós focarmos na nossa vida prática da salvação, então certamente viveremos não mais dessa terra, mas nós teremos o nosso olho no alto, de onde vem a nossa salvação. Em Tito 2,13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E em Tessalonicenses 1:4-18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A nossa consolação não deve se ater, meus irmãos, a este presente século. E a salvação não é um prêmio de consolação, não entenda assim. É algo que está muito além do que nós merecemos. Não é assim, olha, você foi pobre aqui, mas... não tenho mais. Você foi pobre aqui e agora você será rico nos céus. E não é de riqueza terrena que estou falando. Você foi rico aqui, mas você obedeceu ao Senhor Jesus e agora você vai gozar de algo que nunca você gozou nessa terra. O prêmio da salvação, meus irmãos, não é algo que vem para tampar um buraquinho, mas é algo que está muito além daquilo que nós podemos imaginar e daquilo que nós podemos merecer. Irmão, essa realidade ela precisa ser enxertada na minha mente e na sua mente, para que nós venhamos caminhar de uma forma diferente, meus irmãos, entendendo que a igreja é santa, entendendo que Jesus é santo, que a igreja é um lugar de reverência, que todas as vezes que nós viemos aqui nós temos que ter seriedade, sobriedade, compromisso. Nós não viemos aqui para falar uns dos outros, nós não viemos aqui para balbuciar aquilo que nós pensamos ou achamos ou dizemos, nós não viemos aqui para atacar pedra no irmão, nós não viemos aqui para fazer as coisas que o mundo faz. Antes nós não somos juízes, mas nós seremos julgados. E o Deus que nos ama, se nós o obedecermos e vivermos uma vida de reverência a Ele, em conformidade com aquilo que Ele quer para nós, então Ele nos oferecerá perdão.
É Ele quem perdoa, é Ele quem julga, é Ele quem justifica, é Ele quem faz, é Ele quem toca a sua vida essa noite para que você tenha uma mudança de pensamento. E não é coisa de coach, não, mindset, nada disso. Nada disso. O Senhor Jesus Cristo não precisa de purpurina para deixar o seu evangelho bonitinho. O Senhor Jesus Cristo é um nome que está acima de todo o nome, e sobre o nome de Jesus não existe outro. Toda a autoridade foi dada nos céus e na terra ao nome de Cristo Jesus. Esteja assim, com o capacete em sua cabeça. Aleluia. E tudo isso é muito importante, meus irmãos, para nos mantermos firmes. E aí eu digo para você, aleluia, guarde a salvação como realidade de vida, irmão. Quando nós sofremos perseguição pelo nome de Jesus, a minha salvação está guardada com Cristo em Deus. Quando nós perdemos nossos bens como Jó, que perdeu tudo e sua família, o que importa é Deus quem restitui todas as coisas. E se Ele não fizer a restituição aqui, então nós teremos o maior de todos os bens na eternidade. O capacete da salvação, meus irmãos, nos indica que nada mais nos atribulará, nem causará desconforto em nossas mentes, porque nós estamos com os nossos olhos fitados, com a nossa mente alerta, pronta para servir ao Senhor e estar sempre andando conforme Ele quer que andemos. Uma vez que a nossa mente busca as coisas do alto, as coisas da terra, elas já não são mais importantes para nós. E aqui nós passamos para a espada do Espírito. E a espada do Espírito é uma das armas espirituais citadas no capítulo 6 de Efésios, e a única arma de ataque, e também serve para defesa. E quando nós lemos o capítulo 6 de Efésios, ele fala que esta mesma arma, essa mesma espada, ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma arma vital, importante nessa armadura. Sem ela, nós estaríamos alheios aos ataques do inimigo, nós estaríamos sendo apenas protegidos, nós não teríamos como revidar, nós não teríamos como contra-atacar, e não é este o mandamento, mas nós chegaremos lá. Nós não teríamos a possibilidade de nos defender apropriadamente, e não teríamos como fazer este contra-ataque. Quando nós falamos sobre a palavra, o que devemos compreender em primeiro momento é que ela precisa habitar em nossas vidas. Finalmente, ao falar dessa espada, a espada aqui é um termo muito interessante que precisa ser compreendido, e aqui, infelizmente, nós precisamos entrar no grego, e nós falaremos a respeito de um termo utilizado lá no grego, que é a espada, e se chama macaira. E essa macaira é uma palavra muito comum mesmo no Novo Testamento, mas também no mesmo Novo Testamento existe uma outra palavra para a espada, e essa palavra se chama ronfaia ou rompaia, que se refere a uma espada muito mais longa, mas a macaira citada no Novo Testamento é a espada que Paulo está falando. Essa mesma espada citada por Paulo tem comprovação, porque ela estava sendo usada para descrever as espadas em Mateus 26:47, quando estavam na mão dos romanos, quando eles vieram para prender Jesus no jardim. É a mesma palavra usada para falar da espada com que Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. É também a mesma espada utilizada em Atos dos Apóstolos para matar Tiago, irmão de João. É também a espada usada em Hebreus 11 para matar os heróis da fé. A macaira, para que você entenda, é uma espada curta, e ela é colocada numa bainha, porque à época já não mais podia se usar a outra espada que era de maior comprimento, porque esses soldados ficavam em desvantagem. Imagine você com um peso tremendo, eles conseguiam atingir a distância, mas era muito mais fácil para o outro soldado saltar e não ser atingido por ela. Mas com a macaira, de forma rápida e eficaz, ela conseguia fazer o serviço. E o uso dessa espada, ele é muito significativo. Na prática, ela significa que essa espada, ela precisa ser usada muito perto do inimigo. E aqui nós estamos falando sobre batalha espiritual, nós estamos falando de guerras, nós estamos falando sobre batalha espiritual. Então, por que ela deve ser utilizada muito perto do inimigo? Porque ela é uma espada curta e não tem esse longo alcance. E outro fato interessante, eu marquei aqui, é que para usá-la, a contrapartida da espada longa, é necessário ter muita habilidade e precisão para acertar os golpes corretamente. Imagine você com uma espada curta, se você der um salto e tentar realizar ali o golpe e você errar, você está perdido.
Mas o que tudo isso tem a ver com o mundo espiritual? Eu digo a você, tudo. Porque Paulo ele sempre menciona, para fazer com que fique fácil a compreensão, a época em que existiam os Jogos Olímpicos, em que existiam as competições. E ele exemplifica dessa forma porque à época essa linguagem era usual e facilitava o entendimento daqueles que ouviam. As pessoas sempre tiveram ao longo da história dificuldade para entender. E as pessoas que tinham o conhecimento da Bíblia, as pessoas que tinham o conhecimento do livro sagrado, em sua maioria, tentavam dificultar esse entendimento para obter recurso próprio. Por isso se fala muito sobre falsos pregadores, sobre pessoas que não querem falar de Jesus, antes eles querem angariar fundos para si mesmo, querem ficar com os bolsos cheios de dinheiro, querem ser pessoas proeminentes, cheios de fama. A ganância corrompeu o coração do homem. Mas aqui nós falamos abertamente. Paulo está tentando explicar da forma mais simples aos ouvintes de Efésios. Existem alguns teólogos que defendem que a carta aos Efésios não é uma carta específica, mas uma carta circular. Mas essa tese foi derrocada, porque esta carta, na maioria dos pontos em que nós lemos, ela é endereçada a Éfeso, aquela cidade suntuosa, aquela cidade maravilhosa, aquela cidade endeusada por os seus habitantes. Mas tudo isso, meus irmãos, quando nós falamos dessa espada, a espada do Espírito, e aqui nós devemos ter uma compreensão espiritual da vida com Deus. É muito interessante como Paulo ministra os conceitos espirituais e da palavra de Deus, pois muita gente separa o espiritual da palavra. E aqui nós entramos numa parte muito interessante. Quando as pessoas elas vão ministrar e elas estão cheias de si, e eu estou falando cheias de si de verdade, não é do Espírito Santo de Deus. Existe um desejo de emanar, de dizer que eu conheço isso aqui, né? E eu estou falando isso aqui porque eu estou falando como apenas um livro, não estou falando da Bíblia Sagrada. Eu conheço isso aqui, e a partir de agora vou ensinar para vocês isso ou aquilo. Mas Paulo ele não faz separação entre uma coisa e outra. Ele fala da palavra, mas também está cheio do Espírito. Então existe nele um desejo de falar a respeito de Jesus. Existe nele um desejo de falar a respeito das coisas que são concernentes ao reino de Deus, e não apenas de mostrar que ele é alguém altivo, que ele é alguém especial. E acredite você, não existe ninguém especial. Não existe ninguém que pode fazer com que uma pessoa com o coração endurecido, ela seja transformada. Somente o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. Você pode estudar, você pode fazer o que você quiser, mas é o Senhor nosso Deus, através da pessoa bendita, do Deus divino Espírito Santo, que convence as pessoas do pecado. A palavra de Deus, no grego, ela possui duas palavras: logos e rema. A palavra logos é a palavra escrita nos livros, e é aquela palavra que é estática. Ela não muda, ela está parada. Por outro lado, a palavra rema, ela se move pelo Espírito. Por isso existem duas palavras. Quando nós usamos aqui o texto base, palavra de Deus, inspirada por Deus, e quando nós começamos a falar e o Espírito Santo toma conta, então você pode estudar A, B e C, mas se o Senhor nosso Deus mandar você falar Y, X e H, você vai falar o que Ele mandar, porque a palavra de Deus move conforme a necessidade da igreja, e ela vai e encontra essas vidas que estão carentes de ouvir a respeito da verdade de Jesus. Aleluia. O Espírito é o vento de Deus que sopra em nossos corações, e é através da palavra rema de Deus que essa espada irá cortar e destruir as obras do maligno. Não adianta, meus irmãos, conhecer bem a palavra se nós não tivermos o direcionamento do Espírito e a revelação da vontade de Deus através dessa palavra rema. Não adianta. A palavra do Espírito tem sempre um objetivo específico que visa a destruição das obras do diabo, e ela é a palavra de Deus sendo praticada e aplicada na vida pessoal ou na comunhão da igreja. Meus irmãos, o motivo pelo qual o diabo continua influenciando os irmãos e os enganando, por muito mais que ainda eles tenham ouvido a palavra e a verdade, é a ambiguidade. E o que é isso? Tem sido pregado muitas verdades. Tem sido pregado que você pode fazer isso, mas que você também pode fazer aquilo.
E nós ouvimos há muito tempo atrás, e aqui não estou com expressão idiomática, e nem muito menos lembrando de leis do passado, não. Mas estou falando a respeito daquilo que nós ouvíamos no passado, que a porta é estreita, e que não há outro caminho. E esta é a pura verdade, meus irmãos, não existe outro caminho. A porta, ela continua sendo estreita. Não é porque as igrejas ficaram pretas, que tem fumaça, isso ou aquilo, que se mudou a regra de Jesus. E não estou dizendo que isso é errado, não. Cada um vê de uma forma, mas não se mudou nada. Jesus continua sendo o mesmo Deus, Jesus continua sendo a mesma pessoa, e a Ele nós devemos seriedade, a Ele nós devemos compromisso, a Ele nós devemos orar sim, buscar a Ele continuamente, estando sempre atentos para a sua vontade, para atendermos a sua vontade, diante das nossas pequenas capacidades, e às vezes nós nem temos, o Senhor acrescenta a nós, para que nós consigamos prosseguir nessa vida cristã. E é esta abertura que a igreja tem dado, que tem gerado essa entrada do intruso, do adversário, Satanás. Não é o uso da palavra, é o uso de outras coisas, é o uso do coaching, é o uso daquelas palavras bonitas, de frases de efeito. Você entrou aqui assim e vai sair rico. Você está doente, mas... Se você olhar para a Bíblia, meus irmãos, e agora vamos aqui. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que todos os apóstolos sofreram durante a sua vida, eram homens pobres, não possuíam nada, mas eles eram cheios de uma coisa que homem nenhum pode dar. Eles eram cheios da presença de Deus, e acima de tudo isso, eles tinham a bendita segurança das mãos do Criador, que os guiava, que os protegia, que estava com eles em todos os momentos. E aí você vai dizer, mas a maioria deles morreu de pedra, de espada, disso ou daquilo. Mas é permissão de Deus para que eles pudessem, no plano espiritual, provar das delícias do céu. Os usos da palavra de Deus. Por fim, a palavra de Deus ela é usada para destruir fortalezas. E esse é um dos pontos vitais de importância, mas que é também muito complicado de tratar pela enganosa liberdade que nós vivemos neste momento. E nós já passamos do horário, vou ser bem rapidinho. Aqui Paulo menciona que a palavra é poderosa para destruir 3 ataques do diabo: as fortalezas, os sofismas e a altivez. A primeira coisa que nós devemos entender é que o diabo ele ataca a igreja através das pessoas. E não adianta você dizer que não, mas o diabo ele pode usar um falso irmão para penetrar no meio da irmandade e causar discórdia e causar desavença. Aquele irmão que não vem para orar, que não vem fazer nada, a não ser falar coisas ruins e estar sempre em contato com o diabo, permitindo com que ele faça isso ou aquilo. Existe, é comprovado na Bíblia. As fortalezas mencionadas nesse texto são fortalezas na mente das pessoas. O diabo lança mentiras de tal modo na nossa mente que a palavra ela fica em segundo plano. E aí então essas pessoas são entregues aos desejos carnais. Quando isso acontece, então o diabo ele atingiu o seu objetivo. Ele ergueu uma fortaleza e você já está como um burro, como um animal de cabresto que não consegue olhar para o lado. Você só vê assim porque você quer ver assim. O sofisma ou ilusão da verdade também é um ataque na nossa mente, mas diferente das fortalezas, porque é um ataque muito mais capcioso, caprichado, um ataque feito, sabe, com aquela vontade de destruir mesmo. E é isso que a serpente fez com Eva. Ela disse: será que foi isso mesmo que Deus disse? Acho que ele não disse isso aí não, hein? O sofisma, meus irmãos, ou a meia-verdade, ela tenta racionalizar todas as coisas. Se você olhar para a Bíblia, lógico que nós que já conhecemos o Senhor Jesus Cristo, que provamos do gozo do Espírito Santo, nós sabemos, mas se você olhar para a Bíblia, você vai dizer assim, olhando de forma crua e nua: como que o mar vermelho pode ser aberto? Como que um homem que era cego desde nascença pode voltar a enxergar? Pergunte a uma pessoa da ciência, pergunte a alguém que olha isso apenas com a lógica, ele vai dizer para você: impossível, isso daí não tem como não. Isso daí é porque o homem escreveu o que ele queria escrever e está pronto, é isso daí. E as pessoas têm permitido que isso entre nas vidas do crente, da pessoa dos irmãos que são salvos na pessoa bendita de Jesus. São os sofismas que têm assolado a nossa igreja, que têm assolado a igreja de uma forma geral.
E isso é um dos maiores trunfos de Satanás, porque a partir daí você pode pregar que Deus faz, que Deus transforma, que Deus cura, que Deus salva, mas as pessoas estão tão comprometidas com as meias verdades e tão comprometidas com os propósitos da sua vida para a realização das coisas que elas querem que aconteçam, que então elas deixam de lado o que de verdade é importante, que é a salvação, que é o Senhor Jesus, que é o céu, que é a eternidade. E por fim, a altivez. O que é a altivez? São os arrogantes e orgulhosos. Talvez isso toque em você. E aí você pode dizer: eu sou tão simples, eu me visto tão simples. Arrogância está relacionada às intenções do seu coração, aquilo que você pensa, aquilo que você executa quando ninguém está vendo. Não seja altivo, que também é uma arma em nossa mente, é um ataque que tem a intenção de colocar em xeque autoridades instituídas por Deus. Sabe o que é isso? É quando nós bochichamos um para o outro: ó, o pastor não prega nada, esse irmão aí não tem nada de Jesus, esse outro aí, misericórdia, só pelo sangue. São os juízes desse tempo, sofrendo de altivez, enganando a si próprios, cheios de uma arrogância diabólica, cheias de um engano que tem permeado os seus corações e os encalacrado de uma forma que eles não conseguem entender, que têm sido armas de Satanás no meio de um povo que tem sido lavado e remido, tentado, caminhado, feito um esforço ativo para serem limpos constantemente e receberem de Jesus a coroa da vitória. Existem em nosso meio. E qual é o nosso papel, meus irmãos? Novamente eu digo, existe uma igreja, e não precisa de placa, existe uma igreja que ela discrimina as pessoas. Tem que ser bonitinho, tem que ser de bom sobrenome, tem que ser isso e aquilo, uma palhaçada. Mas a verdade é que a igreja de Jesus, ela nunca foi exclusiva. A igreja de Jesus, ela é inclusiva. Inclusiva, seja pobre, seja rico, seja podre, seja limpo, seja essa pessoa cheia de problemas ou uma pessoa mentalmente certinha, independente de qual que seja o problema dessa pessoa, o Senhor Jesus Cristo, se essa pessoa estiver com o coração aberto, sensível a ouvir ao seu mandar, então o Senhor Jesus Cristo realiza a boa obra na vida dessa pessoa. Que nós não vivamos com essa altivez. Todas essas coisas na prática, meus irmãos, parecem ser inofensivas, mas não se engane, o objetivo de cada uma dessas coisas é destruir um povo chamado povo de Deus. Não sei se você sabe, se você lembra, existe uma canção muito antiga que a nossa igreja canta: onde está aquele povo barulhento? Onde está que já não se vê nenhum irmão? Haverá um tempo em que nós estaremos tão desejosos, tão sedentos, babando por uma mensagem verdadeira, e já nós não mais poderemos sentir o gozo com o vencedor do Espírito Santo em nosso meio. Os nossos olhos já não mais lacrimejarão, as nossas bocas já não mais professarão o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não mais teremos esse desejo de estar na sua presença, de dobrar os joelhos e sentir a graça do Senhor. Nós não mais estaremos aqui neste lugar para sentirmos de verdade o que importa, que é a presença daquele que desde que essas portas foram abertas, Ele está aqui dentro provendo saúde, riqueza espiritual, e dele emana a salvação. Aleluia. Que nós não venhamos ser arrogantes e orgulhosos, que nós não venhamos pregar ilusões da verdade, que nós não venhamos erguer fortaleza nas mentes das pessoas. Sabe quando você está com aquela coisa coçando na língua assim para falar do outro? Tapa a sua boca. Não seja amigo de Satanás, não. Tape a sua boca e continue seguindo a Cristo. Que você se lembre que o mais importante é a salvação em Cristo Jesus. Que você esteja com a sua mente blindada contra o mal, e que a palavra do Senhor seja a arma de ataque contra o diabo. E para concluir, a guerra do exército de Deus não é travada no plano natural. E aqui eu escrevi isso. E sim no sobrenatural. A primeira mensagem que o Kleber trouxe aqui mencionou muito a respeito dessa batalha em região celestial. Então a guerra do exército de Deus, ela não é travada neste plano natural, em que nós olhamos com esse prisma humano, com esses olhos naturais, nós podemos ver sem microscópio, sem nada. Nós estamos falando sobre algo sobrenatural, e você pode olhar do jeito que você quiser e você não vai enxergar, se Deus não quiser a ti mostrar. Ela acontece nas regiões celestes, mas envolve o crente diretamente. É preciso estar sempre preparado para um inimigo traiçoeiro. E agora você preste bem atenção. Ele emprega toda a sua força
para acabar com a sua vida. O crente encontra-se em posição de defender seu território, é alertado constantemente para ficar firme e resistir. Não precisa atacar, mas deve estar pronto para avançar quando tiver a oportunidade de responder à guerra, levando o evangelho da paz. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, como Ele tem nos proporcionado essas armas espirituais, possa abrir ainda mais a sua mente, falando tudo aquilo que eu não soube, que eu não consegui transmitir a você, mas que você se lembre que nós temos a possibilidade, meus irmãos, de viver uma vida com Deus, e nós temos a possibilidade esta noite de sermos talvez chamados de santarrões, de sermos chamados pelo mundo de salgados, do que quer que eles queiram nos chamar, mas que no último dia nós possamos ostentar a vitória em Cristo Jesus, porque estávamos blindados pelo capacete da salvação, e nós manejávamos bem a macaira, que é a espada de Deus, que é a espada, que é a palavra de Deus, que penetra onde voz nenhuma, que onde palavra nenhuma, que onde ensino nenhum, que onde conhecimento terreno nenhum pode penetrar. Mas o Senhor, esta noite, Ele fala contigo, pedindo que você esteja pronto para esta guerra. E quando tiver a oportunidade, não importa se você é pastor, se você é diácono, se você é membro de banco, se você ouviu de Jesus a primeira vez, quando você tiver a oportunidade, entre nessa guerra, e que você peleje, levando o evangelho da paz. Que Deus te abençoe, e você aplaude ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos se colocar de pé, meus irmãos. Nós vamos fazer a oração da fé. Eu peço perdão aos irmãos porque eu passei um pouco do tempo. Você que está aqui com a sua família, você que nos visita essa noite, você que nos assiste, que Deus abençoe a sua vida. Ore com fé, confie no Senhor, e o Senhor nosso Deus fará coisas enormes em nosso meio. Antes de nós fazermos a oração da fé, eu quero saber se existe em nosso meio alguém que você ouviu a palavra de Cristo Jesus e você quer se juntar a nós para que os céus entrem em festa neste momento. Você quer ser aceito por Jesus? Existe entre nós alguém? Eu não insisto. Não existe? Amém. Louvado seja o Senhor. Curve a sua cabeça, incline o seu coração e vamos fazer a oração da fé. E acredite, essa oração cura, essa oração salva, essa oração transforma. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e engrandecemos ao seu nome. Nós aqui estamos, ó Deus, neste lugar para te agradecer pela tua palavra e pelo teu imenso amor e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela minha voz, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela vida deste irmão e dessa irmã que estão aqui todo este tempo, que vieram em busca de uma cura, que vieram em busca de libertação, que vieram em busca, Senhor, das coisas mais diversas que eu não posso dar, mas o Senhor pode dar. Forneça a eles a maior de todas as vitórias, que é a salvação. Forneça a essas pessoas, Senhor Jesus Cristo, o poder convencedor do teu Espírito Santo, ó Deus. Esteja com esta igreja abençoando, não apenas, Senhor, enchendo este lugar em forma quantitativa, mas qualitativa, Senhor, enchendo de pessoas que estão cheios, desejosos de ouvir a tua palavra, de ouvir, Senhor Jesus Cristo, a respeito de ti. Guarda os teus servos, conduza ao seu lar em sua companhia, abençoe a sua semana, livra das ciladas do inimigo, proteja as suas vidas, esteja com eles, Senhor, sanando os problemas, dando a eles, Senhor, um entendimento no seu lar e na sua família, estando em sua casa, Senhor, este homem, essa mulher que veio aqui hoje sozinho, quando chegar na sua casa, que haja paz, a paz que somente o Espírito do nosso Deus provê, e que nós possamos glorificar o seu nome, e que possamos dar testemunho a respeito das curas, das transformações, e das coisas que o Senhor tem feito em nosso meio, essas mesmas coisas que nós não temos a capacidade de fazer. Fica com essa amada igreja, esteja conosco, nos direciona, nos guia, cuida de nós, Senhor. Nós te louvamos, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que o grandioso amor de Deus, que a graça que somente o Senhor Jesus Cristo pode fornecer, e que as divinas consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para todo sempre. E você diz: amém. Louvado seja Deus. Vá em paz, esse culto está encerrado.